Oi, turma! Estamos aqui mais uma vez no Unifacef Talks. Agradeço demais ao professor Du, que está fazendo tudo acontecer aqui no projeto junto comigo, professora Nádia na área, professor Eduardo conduzindo processos, e hoje eu estou aqui com a turma de letras, né? Para quem não sabe, a turma é maravilhosa, eles têm um monte de história para contar. A Facef tem um curso de letras que acontece no período noturno, não é isso, galera? Sim, isso então, mesmo. você pode atuar no mercado de trabalho a partir do primeiro ano. E é um curso muito completo. Particularmente, dentro do curso de letras, o que me chama muita atenção é o estúdio de línguas, né? Que a gente é uma escola de inglês, praticamente ali, e a contação de histórias. Depois, numa oportunidade, o pessoal do marketing coloca aí as imagens para vocês, ou então cheque no Instagram, que a gente tem os vídeos lá. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, né? E só para a gente conversar, os estudantes que estão aqui, o estudante é sempre estudante, né? Eles já estão formados, têm sucesso, foram selecionados aí, convidados, na verdade, pela nossa coordenadora do curso, a Elo, que não pôde estar aqui conosco, mas manda um abraço a todos. E eu vou deixar vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da carreira, o papel da Unifacef na vida de vocês. Vamos lá? Maravilha. Vou começar aqui pelo meu professor, Brandon. Ele é um dos responsáveis por eu ter passado no processo seletivo da Facef. Que legal. Vou só dar um spoiler Por favor, aqui. Eu acho que isso aí já é um dado importante, né? Que diz sobre o curso era professora também. numa outra universidade. E era uma universidade particular e eu sempre tive o sonho de passar numa escola pública. E aí o currículo tem que ser daquele jeito. E aí o tempo vai passando, você vai perdendo as técnicas da redação, né? Que é o treino de redação. E aí teve o primeiro vestibular e ninguém passou. Tipo, ninguém passou no rolê. Nossa, eu lembro e eu disso. fiquei por 2 pontos, lembra disso? Eu Chorava, hein, lembro. Brenda? Foi E era, 2 pontos e era triste, né? 2 pontos e era muito complicado. legal, por quê? Porque o Brandon trazia, tinha os temas específicos que estavam lá dentro do concurso. Sim. E a gente foi fazendo uma redação para cada texto. Para cada tema, exatamente. Ele chegava lá em casa às 7 horas da manhã, que era a hora que o Rafa estava dormindo, o Rafa era bebê de cola, amamentando, aí dava mamar, ia lá, o Brandon começava. E aí ele começou a trabalhar comigo a contextualização. Então, Nádia, você tem que... Né? Mais ou menos assim, vocês ensinam. Né? Não esqueça. Você deixa como se fosse um prompt hoje, né? Como se fosse um prompt. Você deixa um prompt lá. E aí, quando cair o sorteio do tema, você já tem ali pré-pronto na sua cabeça o que você vai colocar. Exatamente, porque é um sorteio, né? Dentro daqueles, né? Então, o rolê era assim, chegava aqui, tinham 10 temas que você tinha que ter domínio técnico daquilo e contextualizado. E domínio dissertativo, né? Inclusive, né? Fazer uma boa escolha de palavras, né? Um bom escolha do léxico ali também, né? E ele fazia eu ler sobre tudo e tudo, né? Não tinha um chat ainda nessa época, de 6 anos atrás, 2019, muito recente. né? Foi isso, 2019. Né? Então, gente, aí fica meu testemunho pelo curso de que letras. bom. O professor Brandon tem muito carinho por você. Obrigada, né? Recíproco, eu agradeço, né? Aproveitando, então, que o Brandon já está aqui, conta para nós da sua trajetória. Claro, então, como é que tá? Eu ia falar para vocês começarem, mas então já com esse... então, acho que pra gente não perder o gancho, né? Bom, pessoal, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Pelo convite extremamente especial, né? Em estar aqui com vocês hoje. Isso é realmente muito interessante. Eu me chamo Brandon. Eu já estive aqui nesse estúdio em outros momentos também, né? No Movimente, também em outros momentos também, acho que com o Colégio Pessoa aqui. Mas eu ingressei na Unifacef em 2013. Né? Então, a gente está falando aí de 12 anos atrás, né? E eu me formei em 2015. Na época, o curso ainda era em 3 anos, né? Agora, ele, com uma reestruturação, que eu acho que só melhorou ainda, né? O curso voltou a ser em 4 anos, né? Ou passou a ser em 4 anos. Eu me formo em 2015 aqui no Unifacef. E eu acho que o que eu tenho para dizer, assim, nesse sentido, falando um pouco do tema de hoje mesmo, é que a minha formação aqui, ela não só foi decisiva para o que eu faço hoje, como ela foi extremamente útil. Eu digo, ela foi realmente uma formação extremamente útil para o meu dia a dia. Eu sou professor, eu gosto muito de fazer isso, mas eu definitivamente consigo, de fato, usar o que eu aprendi aqui nessas salas de aula
na minha sala de aula, né? E isso aí não é papo, não é... não é. Eu sou professor de literatura, né? Eu inclusive fui aluno, não fiz línguas aqui na Unifacef, eu fui para a área de literatura, e eu dou aula de literatura, e eu uso, né, definitivamente o que eu aprendi aqui nas minhas aulas. E assim, isso é visível, né? É a forma como a gente trabalha os movimentos, as escolas literárias, a gente tem isso tudo muito firme aqui. Mas eu também faço outras coisas para além de ser professor, né? Hoje em dia eu sou professor universitário, eu trabalho no Instituto Federal de Barretos. Gente, que legal. Sim, sim. Ai, Barretos, ó. Eu sou professor de ensino básico, técnico e tecnológico, né? Então eu tenho alunos tanto no ensino técnico, como também no ensino superior, né? Hoje o meu campus, hoje em dia, não é um campus que tem o curso de letras, mas a gente trabalha em outras frentes, como a redação, né? Eu dou aula de redação. Breno, você traz para nós essa questão. Quando a gente pensa em letras, vou cursar letras. A sensação que eu tenho vou trabalhar só com criança. Nossa, e não é. Sim, essa não. é uma ponderação legal. Pode Sim. ser com criança, como você faz, mas não é só isso. O curso vai além, né? Eu sei que as escolas de inglês hoje, elas só contratam quem tem letras, não é assim? Sim, não sim, pode mais sim. ser outro curso. E só pegando um gancho assim, quando você trouxe essa questão do estudo do presencial, eu sei que existem as faculdades que autorizam, né, a questão do EAD, do online, mas assim, o que eu acho importante? O fato de você ter essa experiência em sala de aula, quando você está na academia, isso vai para a vida. Porque eu fico pensando assim, como que você vai treinar, dar uma aula, tanto para criança quanto para adulto, adolescente, online? Porque você está mexendo com pessoas, são perspectivas, são orientações, sim. né? Sim. Faz sentido? Faz todo sentido, Nádia. Eu acho que depois as meninas podem complementar também, né? Até pra gente falar todo mundo junto aqui. Mas eu acho que eu acho que hoje em dia é um diferencial um curso ser presencial. E esse diferencial, desde quando eu me formei, e vocês podem dizer depois com mais propriedade, que formaram mais recentemente, esse diferencial do presencial está aqui hoje ainda, né? A gente tem um curso inteiro presencial aqui, então eu acho que isso é muito importante. E o que eu gostaria de complementar, que além dessa questão da criança, uma formação em letras, ela nos permite aqui trabalhar com outras áreas também. Né? A gente pode atuar como criação de conteúdo. Sim. Eu já fiz isso em outros momentos. Nós podemos trabalhar em plataformas de correção de redação. Por exemplo, você pode ser um corretor do Enem. Você aí que está escutando isso, você pode... Eu não posso dizer que eu fui um corretor do Enem, mas o meu currículo pode dizer isso. Entenderam, mas, né? Vou pegar um gancho da gestão de conteúdo. O que acontece? É muito legal, até uma vez no semestre, eu converso com a turma de letras para explicar justamente da importância das palavras-chave. Porque antigamente, vamos dizer assim, uma imagem... valia muito, né? Como é que é? Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Hoje não, 1.000 palavras no Google vale muito mais do que uma imagem, apesar da imagem ainda prevalecer. Sim, porque a gente precisa delas no SEO. O que é a otimização de busca na internet pelo Google? Se você não tiver um texto persuasivo, um texto que trabalha as palavras-chave, contextualizando o que você está vendendo, você não performa organicamente. Aí você tem que ficar injetando dinheiro no Ads. Então, essa parte que você trouxe é muito legal, porque é um mercado crescente. Gente, né? Eu acho que dá para colaborar muito. A gente, com essa formação, né? Eu já trabalhei também, trabalho ainda, inclusive, em uma outra instituição, não sei se a gente pode trazer o nome aqui, acho que até melhor não, mas eu também trabalho com a criação de conteúdo. Eu produzo material didático para uma pós-graduação, né? De uma universidade. Então, assim, eu acho que é interessante trazer isso. E até passo a palavra para as meninas, mas para dizer que nós, enquanto profissionais, assim, da área de letras, a gente tá para além da sala de aula, sabe? E, assim... E é muito bom ter a sala de aula, inclusive. Eu adoro a sala de aula. Mas a gente tá para além disso também. Eu acho que é muito interessante a gente dizer, né? E aí, o que vocês acham? Eu acho engraçado, né? Te apresenta primeiro, porque eu deixei para vocês se apresentarem. Eu me chamo Maria Júlia, eu me formei no ano passado, né? E engraçado a gente falar sobre isso, porque eu entrei no Unifacef em letras especificamente
porque eu gostava muito de ler, sou apaixonada por literatura desde os meus 12 anos, é a maior identidade minha, né? Maria Júlia, o que você gosta? Ler. É isso que eu sei sobre mim, né? É tão bom, né? E é muito gostoso. E, então, eu tinha outro trabalho, eu trabalhava em uma empresa muito grande aqui em Franca. Eu, com 23 anos, já era coordenadora de projetos, ganhava, né, muito bem. E aí, dentro aqui, né, do curso de letras, aconteceu uma transformação, assim, não tem outra palavra para falar a verdade, né? Eu vim aqui ter aula e esse era o meu momento de autocuidado. Era tipo, estou fazendo uma coisa para mim, né? Porque eu quero, né? E aí, esse autocuidado, entre aspas, né, virou um amor, né? E aí, eu lembro que na minha primeira semana, eu me inscrevi em letras em inglês. E eu tive aula com a professora Maria Heloísa, né? Que é a atual coordenadora do curso. E ela foi a primeira vez que eu vi ela, né? Ela foi a primeira professora que eu vi. E ela falava com tanto amor daquilo. Essa é ela é apaixonada. O olho dela brilhava. Apaixonada de legal. Ela chega a emocionar na aula, assim, né? Ela chora, às vezes, em aula. É uma coisa maravilhosa. Paixão, né? Professora paixão. E não é assim um choro vazio, né? Choro com emoção, choro sentido. E uma coisa que toca ela, né? Lindo. E aí, quando eu vi essa aula dela, eu falei assim, gente, essa pessoa vai ter que me dar aula. E aí eu lembro que eu saí correndo e transferi o meu curso para literatura, que eu era do inglês, né? E aí eu comecei a minha saga em literatura. E aí eu lembro que quando eu... 2 anos antes de terminar, estava no 2º ano, eu virei coordenadora de projetos. E aí eu comecei a entrar em um burnout, porque eu queria estar em sala de aula. Era uma coisa Olha, você mudou a... Era uma coisa louca, assim, sabe? Que legal. Eu acordava para trabalhar... Ganhava super bem, numa empresa maravilhosa, equipe maravilhosa. E tudo que eu queria era dar aula, sabe? E aí eu me organizei, consegui sair da empresa, né? Pedi demissão. E aí virei professora e não me arrependo nenhum dia. Então, assim, eu falo que a faculdade de letras, ela foi importante ao ponto de existir uma Maria Júlia antes e uma Maria Júlia depois da faculdade. E qual que é a sua atuação profissional hoje em letras? Conta pra nós um pouquinho de como que é. Atualmente eu sou professora de literatura do ensino médio em uma escola particular aqui em Franca. E durante a tarde eu dou aula em uma escola que tem especificamente aqui em Franca, que chama ESAC, que é a Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca. Que a gente dá aula para os alunos que são contratados como jovem aprendiz. Ainda é aqui na Unifacef? Aqui, o programa Primeira Etapa é na Unifacef, que a gente tem uma parceria, Eu fui aluno desse programa. Muito legal. Conta um pouquinho mais desse programa, então, para nós. Não é conheço esse programa. Olha, eu trabalho aqui tem quase 10 anos e não conheço. Assim, a gente tem... nós temos uma alta evasão escolar atualmente, porque os estudantes precisam trabalhar e ajudar dentro de casa os pais, né? Então, pensando nisso, foi criado o programa Jovem Aprendiz, que é para o aluno conseguir trabalhar, ajudar dentro de casa quando necessário, mas dentro de um horário que ele não precisa sair da escola. Então, é um horário reduzido de 6 horas, né? Que ele vai 4 vezes por semana na empresa e 1 vez por semana ele faz um curso como um complemento, né, da formação dele. E aí, durante a noite, ele vai estudar, normal, se forma. E aí, a ESAC, ela tem tem um combinado com a FACEF, que eles disponibilizam aqui as aulas para a gente fazer o programa Primeira Etapa. Eles passam em um processo seletivo, são contratados, se tornam jovens aprendizes, e aí eles são formados durante esse período. E é maravilhoso, né? Porque a gente atende tantos jovens carentes, né? Que, assim, há uma transformação neles. Então, é algo muito bonito, sabe? Então, eu atuo nessas 2 áreas. Nossa, e falando parabéns. um pouco sobre a FACEF, né? Sobre o Unifacef, eu acredito muito que a formação, ela não está apenas dentro da sala de aula. Os corredores também te formam. As conversas com os resiliência, eu falo muito. Exatamente. Então, assim, a gente vai falar, aprendi durante a aula da Elô, da Mônica, da Ana Lúcia. Apenas durante a aula? Não. Quando ela falava tchau e a gente conversava e tinha trocas, eram momentos muito ricos. E quando você não tá presencial, você perde esses momentos, né? E momentos de troca até com os próprios colegas, né? Então... Quando você trouxe essa questão da leitura, que você veio para letras porque você é apaixonado pela leitura, eu acho que a gente precisa realmente voltar a se apaixonar por ler. Porque, assim, o mundo tá tudo tão rápido que você lê 3, 4 páginas, você já tá assim, nossa, o que tá acontecendo no mundo lá fora? E, às vezes, igual eu também sou apaixonado por ler. Às vezes, quando eu tô no mundo da leitura, chega alguém e fala assim, tá tudo bem? Não, aqui tá tudo bem, onde eu tô quietinha, inércia,
Marcelinho. Tá fantástico, aliás. E eu trago isso muito para a sala de aula, que é como se fosse plantar uma semente numa fazenda. Você não vai jogar a semente lá e deixar. Você precisa arar a terra, você precisa aguar. E a fonte da criatividade, ela vem ali pela leitura, por um livro, alguma coisa que você goste. Então, esses dias eu até troco em sala de aula com os alunos. Ó, tem ponto extra, traz alguma coisa diferente. Você toca violão? Então, traz o violão para a sala de aula. Você lê um livro legal, conta como que foi esse livro, um filme, alguma coisa, né? Por quê? Pra gente incentivar essa questão. Então, eu acho assim, essa paixão pela leitura que te trouxe para a sala de aula, a gente precisa disseminar isso. Com certeza. Né? E que sejam livros pequenos. Às vezes, o pessoal acha que tem que ler um romance desse tamanho. Não. Com o que você gosta, o que se identifica. E aí, só para fazer um parêntese, eu estava conversando com um médico, o meu médico aqui de Franca, o doutor José Roberto, ele estava me explicando a questão dos processos do neurônio. Não entendo muito como é que é o negócio, mas quando você lê, você trabalha a questão do neurônio e aí realmente você fica mais inteligente. Por quê? Porque aí você trabalha criatividade, não é igual. Por isso essa briga toda de não deixar as crianças no celular. Porque além da dopamina, vem tudo pronto. Você não trabalha a imaginação. Então, para vocês aí que estão em sala de aula no ensino médio e tal, é mais desafiador. Por quê? Porque aí depois a galera chega na faculdade... Aí e que é resumão, né? Inteligência artificial, Porque atualmente tem pesquisas que mostram, né, o desenvolvimento do cérebro quando você está vendo uma TV, um celular, um desenho, né? E quando você está lendo, o nível de neurônios que estão sendo trabalhados é muito maior. Porque você precisa imaginar aquilo, né? Mas uma coisa que é muito legal a gente falar sobre isso é que, assim, ó, não importa se você está lendo um best-seller atual. E não importa se você está lendo um clássico. O importante é você começar a ler. Se você começa, uma hora você vai chegar. Uma hora você vai chegar num Machado de Assis, né? Porque o Machado de Assis te chama. Mas antes a gente precisa começar aos poucos. E foi algo muito legal, porque eu entrei aqui na faculdade pensando que eu precisava ser a aluna que lia Machado de Assis. E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ler Machado de Assis na escola. E a faculdade, ela é tão bem preparada que ela te dá uma base para você conseguir entender. Então, não é assim... Só hoje a gente vai ler Machado de Assis, é um preparo. Sim. É um vamos começar com contos, é um vamos ver a linguagem, vamos interpretar isso aqui, vamos olhar com atenção. E aí vai te depois seduzindo, né? No primeiro ano, não sei se ainda é assim, né? A gente tem aula de teoria da literatura. Sim, isso. Então a gente... Eu acho que até depois você podia trazer um ponto também, né? Você que ainda tá na graduação, né? Eu acho que é muito isso, né? Eu faço coro isso com o que a Maria Júlia disse, né? É um caminho, assim, sabe? Eu acho que... E não também que Machado de Assis seja, sabe? Eu acho que é uma questão de linguagem, mas eu acho que tem que ter o encantamento, sabe? Você pode ser um excelente leitor e não curtir ler Machado de Assis, sabe? Que você continua sendo muito legal, sabe? Se vocês estão falando isso, depois ler. Vou passar a palavra para você. Eu tô lembrando aqui uma coisa, é bobo, mas o que vocês falaram de pouquinho em pouquinho. Quando eu comecei a estudar inglês, que eu estava no Canadá, uma coisa é você estudar inglês aqui no Brasil e tal, entender e se virar por aqui. Mas quando você muda para lá, o rolê era diferente. E aí eu estava na faculdade lá na Universidade de Toronto e eu não entendia nada que o professor falava, nada, sabe? Assim, eu falava, gente, mas eu estudei tanto. E era um livro dessa grossura, até tem um livro lá em casa. E aí o que aconteceu? Aí eu liguei para uma professora minha, a dona Odete lá de Guatama, ela falou assim, vai lá, compra um livro infantil, e ler primeiro o livro infantil. Eu falei, tô fazendo pós-graduação em marketing internacional, eu vou ler o livro. Ela falou, de preferência, o dos patins. Sabe o dos 7 patins lá? Aí eu peguei, falei, gente, ficava lendo aquilo. Ela falou, até você decorar e entender a história inteira em inglês. E aí eu fui avançando aos poucos, que é o que vocês estão trazendo aqui, né? E aí vem uma coisa assim, para fechar minha fala, que hoje, com essa questão do advento da internet, dos podcasts que a gente está aqui, ou dos cursos online, as pessoas querem tudo muito pronto. Vocês concordam rápido, comigo? né? E aí, aquele amadurecimento da aprendizagem, ela é devagar. Por isso o curso de 4 anos, por isso, né, toda uma metodologia a ser seguida. Sim. E é uma formação maravilhosa, né? É igual construir uma casinha, né? Você começa do alicerce e vai indo, né?
Mas, menina, antes de você se apresentar, seu dia tem 36 horas? Como é que é? Eu acho que o dia do professor tem que ter. Ele tem. Eu tô achando, porque ela conta um pouquinho da sua rotina. Bom, eu sou a Larissa, eu estou cursando o penúltimo ano de letras, muito feliz de estar aqui, né? Recebi o convite da Elô, fiquei muito animada de vir compartilhar um pouquinho com vocês, com os telespectadores. Eu não sou daqui de Franca, eu sou de Biraci, então eu venho todos os dias de lá. E é meio puxado, mas é muito gratificante também. Eu sou apaixonada por ensinar. Desde que eu estava na escola, os meus colegas viam, Larissa, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E quando você explica, você aprende 2 vezes. Ai, com toda certeza. Você aprende 2 vezes. Nossa. Ela é bem legal, Não, né? O sim, professor, você quando- aprende ensinando, né? Aprende Mais ou menos ensinando. isso, Mas é. e quando você percebe que o estudante aprendeu o que você falou? É a coisa... Gente, é a coisa mais bonita Olha, que tem. é Porque, assim, delicioso. é porque a gente sabe que esse estudante vai crescer, vai ter uma família, vai ter filhos. E que muitas vezes ele não vai lembrar, né? Tanta coisa da vida pra você lembrar. Mas você saber que você conseguiu participar dessa etapa, sabe? E eu, particularmente, dou aula do ensino médio. Então, é a fase da adolescência que eu amo falar com os adolescentes. E é uma fase tão complexa da nossa vida que a gente tá passando por tantas mudanças, né? E ser aquele professor que dá um amor, dá um carinho, uma atenção, olha com carinho pros seus dons, né? É muito bonito, né? E eu acho que é muito legal a gente também comentar que ser professor, a gente não nasce assim. Nossa, queria eu, né, nascer professora. Acabei de dizer que foi todo um processo aí, né? Mas é um processo de muito estudo e de você ir lá e ensinar e ver que não deu certo e tentar de novo, né? Mas que nem o Breno falou, né? Você ter aula aqui com as professoras do Unifacef, você começa a moldar a sua metodologia, não para ficar igual a delas, mas para você pegar um pouquinho delas, né? Então, às vezes, você vai dar uma aula, você olha uma pontinha da professora Mônica ali, né? E isso é muito bonito. Você lembra de alguma fala que te impactou muito e você repassa isso para os seus estudantes. E eu até queria pegar o gancho com vocês também. Eu acho que agora, né, com o aumento do curso para mais um ano, o que eu acho que de maneira nenhuma, para quem estiver assistindo esse podcast, pensar, mais um ano, eu acho que pense foi ao ganho, contrário. né, pra gente. E assim, porque eu adoro aqui a Unifacef, então eu fui olhar a grade, entendeu? Eu fui ver o que mudou da grade que eu tive pra grade de vocês. O que né? mudou? O que acrescentou? O Você que eu lembra? senti que acrescentou principalmente é nesse ponto que as meninas estão trazendo. As disciplinas de formação pedagógica. Que é o Elas diferencial são competitivo no extremamente mercado de importantes. trabalho. Exatamente. Elas são... E outra, não só isso, como a profundidade em alguns temas, né? Algumas outras disciplinas, elas foram mais ramificadas. Então, assim, gente, isso é decisivo. Nossa, até pra quem quer estar numa sala de aula, até pra quem não também. Às vezes você vai... gente, às vezes você não quer estar na sala de aula, mas você quer ser técnico em assuntos educacionais. É um cargo que a gente tem lá no Instituto Federal. Sim. Por exemplo, você pode ser habilitado em qualquer licenciatura, independente da licenciatura. E essas formações pedagógicas pegam isso. Vocês têm tido isso mais agora, assim? Eu não tô falando bobagem, né? Eu tô falando, Não, isso mesmo. Certíssimo, Arrasou. certíssimo. Sim. Temos muitos trabalhos também que chama PCC, que é Prática Comum Curricular. Maravilha, isso. Que aí nós temos que montar projetos de literatura, de inglês e aplicar eles na sociedade. Então, desde sempre, a gente já vai para dentro da sala de aula com nossos próprios projetos. Sim. Como se estivéssemos realmente montando aulas para eles. Né? Ou seja, não assusto. Não. Não é uma questão de peguei aula agora, gente, o que eu faço? O que eu faço? As aulas são práticas, não são? Planejamentos, São muito né? práticas. Sabe uma coisa que eu queria, assim, um assunto polêmico? A gente precisa conscientizar as pessoas da importância do professor no mundo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu fico preocupada, porque você conversa com as crianças de 9 anos, os amiguinhos do meu filho, nenhum fala que quer ser professor. Não. O Rafa, que me vê muito assim, ele fala, eu vou ser professor. Aí todo mundo E o mundo não existe sem professor, Jamais. né? Então, assim... De língua, então, hein? Uma sociedade que é regida pela língua. E é muito importante falar que existe um mito de que professor não tem dinheiro. Nossa, gente. Eu bato muito nessa tecla, porque assim, professor tem estabilidade, né? Professor aposenta com 25 anos, então tem uma série de benefícios. Eu não tenho certeza se mudou tudo isso não, mas pelo que eu sei, aposenta
tem os seus benefícios, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Sim, porque senão fica um termo muito pejorativo. Sou professor, o professor não ganha bem e o professor só tem problema e é maltratado pelo aluno. Não, peraí, não é assim. O que eu vejo muito também... Se eu tiver errado, você corta, hein, eu quero falar. Que eu acho muito triste é que os próprios professores estão desvalorizando a própria profissão. É uma coisa que eu vejo muito, principalmente no estado, porque eu trabalho numa escola particular, desde o primeiro ano de faculdade, e esse ano, graças a Deus, eu consegui entrar no estado. Eu sou licenciada pelo estado de Minas Gerais para estar dando aula antes de formar, né? E o currículo da FACEF já me deu várias... Nossa, já larguei na frente. Alunos lá, já larguei na frente. Que bom. E aí eu tenho 16 aulas no estado. Eu tenho 12 de língua inglesa e 4 de língua portuguesa. Mas na escola particular, que eu dou aula de inglês pro Fundamental 1 e pro Educação Infantil, que eu tenho um projeto junto com a dona da escola. Na mesma escola? Isso, na escola particular, isso. Eu tenho um projeto com a dona da escola que nós conseguimos encaixar na grade dos pititicos, que eu sou apaixonada, o inglês. Então, o que eu vejo muito é os professores mesmo falando, nossa, por que você foi mexer com ser professora? Quando eu entrei lá no estado, por exemplo, as professoras assim de casa, né, que foram minhas professoras lá, elas mesmas falaram, nossa, Larissa, por que você não foi fazer outra coisa? Mas você sabe, Larissa, eu sou do interior de Minas. Lá em Guatama, eu queria ser professora desde sempre. Então, eu fiz magistério. E aí, o que as próprias professoras de lá falavam assim, não, você não vai ser professora, não. Você vai ser de faculdade. Sim. Aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, que para eu ser uma professora legal, seria uma professora de faculdade. E hoje eu fico pensando, tá, tudo bem. Mas tinha um monte de possibilidades que eu poderia ter navegado ali, né? Que vocês estão trazendo agora. E lá no ensino médio, que eu dou aula para o ensino médio, são pouquíssimos que querem seguir a carreira da docência. Sim. Pouquíssimos. Mas sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Porque assim, ó, eu tive a oportunidade de ter uma carreira fora e escolher vir, né? Eu acho que todos nós escolhemos, mas vim pra cá depois, né? E a verdade é que eu percebo muito que as pessoas que são professores e diminuem essa profissão, ou pessoas que estão de fora que não são professores e diminuem essa profissão, é porque não percebem que, gente, trabalho é trabalho, trabalho tem dificuldades, trabalhos têm ganhos, né? Em nenhum momento na minha outra profissão eu fui mais ou menos feliz. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha relatórios para entregar, eu tinha metas. Ser professor também ter metas, também ter relatórios, também ter... Trabalhar com pessoas, né? Ter empatia. Pessoas, né? Mas todo trabalho é assim. A questão é qual o trabalho que você quer, né? E um ponto que, assim, agora pegando nisso também, né? Do que você trouxe sobre... Ai, professor não ter dinheiro e tudo mais. Eu acho que assim, a gente tem 2 pontos. A gente tem uma super estabilidade, não sei. Assim, eu acho que a gente tem que ser justo também com a coisa. O que acontece? Eu não posso negar também, gente, que existe um sucateamento. Existe um sucateamento e existe uma desvalorização dos professores. Eu não posso negar que isso exista. Eu tô na docência há 10 anos. Esse é meu 11º ano. Existe, sim, uma desvalorização da nossa classe. Existe uma desvalorização, inclusive, maior do que a gente imagina. Só que eu acho que o que cabe a gente enquanto profissional da educação. Inclusive, eu acho que a FACEF, ela ajuda nesse ponto, porque ela está focada também nas disciplinas pedagógicas, a nos dar insumos e ferramentas para que a gente seja, então, bons professores, boas professoras. Para que a gente tenha uma didática, uma pedagogia interessante. Assim, e se desponte no mercado frente à sua qualificação. Eu nunca fiquei, de fato, desempregado. Em 10 anos, e eu comecei a dar aula em 2015. E nós sabemos que os professores formados pela FACEF são procuradíssimos. São procurados, assim, só que, assim, se você, agora, eu quero ser professor, eu quero ganhar X reais. Dá, dependendo de quando você estiver pensando, né? Mas assim, se você fizer um mestrado, se você fizer um doutorado, você, hoje, gente... universidade, salário, essas coisas são públicas. Então, a transparência tá lá, você consegue ver quando ganha um professor, né? Então, eu acho que muita gente, eu concordo com vocês, que muita gente fala, muitas vezes sem saber mesmo. A questão que eu penso é a seguinte, a gente realmente tem um retorno financeiro aquém do que a gente merecia. Uma desvalorização do que o papel do professor. Isso aí é uma coisa... eu estava conversando com o filho
de um cliente que ele mora na Suíça, ou a filha. Ele teve que fazer doutorado para poder dar aula no ensino médio. Então, é outro rolê, vamos dizer assim, né? Só que eu acho que é importante trazer que existe felicidade dentro da docência e existe uma estabilidade também. Exato. Não sei se é um assunto muito polêmico, mas acho que a gente tem que trabalhar isso, porque às vezes alguém está pensando, nossa, eu quero ser professor. Ah, mas aí eu não vou ter o dinheiro que o médico ganha. Mas assim, não sei. Eu já tive alunos que pensaram isso, já tive alunos que chegaram e me falaram, meu sonho é ser professor, mas eu não quero. E a verdade, gente, é que assim, ó, quando você quer ser professor, quando você sente isso, né, e eu não tô falando de vocação, porque eu não acredito em vocação, né? Sim, eu também. Mas agora, quando você sente que isso é o certo pra você, não tem como você fugir. Sabe? Não tem como, isso te encontra, né? E a gente precisa falar, né, porque assim... Nós temos essa transparência que o Breno falou e a gente consegue ter acesso a isso. Então, você vai falar, pô, todos os professores passam... Não, gente. Não, os professores ganham bem. Assim, é claro que há uma discussão. Deveria ser mais? Sim. Mas agora, é pouco? Não. Aí, se a pessoa quer ganhar como médico, ela tem que fazer medicina mesmo. Vai fazer medicina. Eu acho que é isso. Agora, se você quer ser professor... Aí, sabe o que eu brinco? Depende do que você quer pra sua vida. Pô, eu adoro fazer isso. Eu gosto. Acho que as meninas aqui também. É comprar os nossos sonhos. Eu gosto disso. E além de tudo, eu não tô querendo romantizar. Claro que temos nossos desafios todos os dias. Mexer com alunos, com gente. Não é fácil. Mas você vê que você tá fazendo a diferença na vida de alguém é algo esplêndido. Sim. Algum aluno que não tenha... Algum estudante, né? Que não tenha suporte familiar... Ele vem até você. Sim. Ele vem falar pra você o que ele tá sentindo. E você vê no olhinho dele ou dela que você... mesmo que for um abraço, uma palavra, você tá ajudando aquela pessoa. Vai muito além do ensino, muito além de tudo. Você é humano. Assim... letras nos humaniza, né, gente? Humaniza, né? Porque, assim, letras nada mais é do que uma forma de arte também. A gente estuda a arte da linguagem, da literatura. Isso. E é isso, né? E quando a gente vai... tocar, né? Acho que o Drummond fala isso, né? Quando a gente vai tocar uma alma, a gente tem que ser apenas uma alma, né? E ter essa transparência com eles de, pô, né, também tô aqui, vamos junto, né? Conquistar isso. Eu acho isso muito bonito. E eu acho mais legal ainda é que o Unifacef, ele não só, né? Letras humaniza a gente, igual falamos, mas o Unifacef humaniza letras, sabe? Então, assim, nós falamos, nós escolhemos letras, nós escolhemos ser professores. E eu acho muito bonito é que os professores que são de letras escolheram estar ali todos os dias. E a relação que se cria é mais do que professor e aluno, é de uma amizade. É um corpo assim. docente muito bom, né? Assim, que existe aqui na Unifacef também. Gente, pra quem tá vendo esse podcast, não sabe mais... Existe um concurso público, né? Não é qualquer professor que vai entrar aqui para dar aula. É bem criterioso. Então, né? Então, eu acho que tem vários pontos mesmo para valorizar o curso. Gente, nossa, parece que esse tempo passou voando, né? Vamos ter que voltar. Vamos. Tá? Sejam muito bem-vindos. Vamos voltar? Tinha mais um monte de coisa que a gente tinha planejado falar, mas vai trazendo uma energia gostosa. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e eu vou fazer uma pergunta que eu estou terminando todos os podcasts com ela. Uma palavra que representa a Unifacef para vocês, né? Representa esse podcast, mas o ter vivido aqui, o ter sido, o ser Unifacef, né? Carregar esse sobrenome na carreira de vocês. Posso falar? Ponto de partida, que não é só uma palavra, né? Mas, assim, uma junção. O que contextualiza isso? A Facef, pra mim, foi um ponto de partida pra onde eu tô hoje, né? O curso de letras, a Unifacef, foi decisivo porque eu faço hoje. Eu sou um professor hoje, eu amo ser um professor. Isso aqui, de novo, não é nenhuma romantização. Eu gosto do que eu faço, sabe? Eu realmente gosto. A gente vê no seu no brilho do olhar, né? E a Unifacef foi ponto de partida para mim, né? Qualquer outra coisa que veio depois foi possibilitada pela minha formação, mas também pelo meu diploma em licenciado em letras, né? Então, assim... É o ponto de partida, assim, não é uma palavra só, são 3, né? Tá tudo bem. Mas ela tá, né, a gente, vamos lá pro léxico e tudo mais, mas eu acho que ela traz isso pra mim, nesse sentido. A Unifacef, ela me representa isso, um começo, assim, pra tudo que
depois aconteceu na minha vida, assim, sabe? Profissionalmente. Pra quem não sabe, ele é doutor, pós-doc, blá, blá, blá. Vai ter que vir aqui uma hora Tô só começando contar seu agora o currículo. pós-doutorado, isso mesmo. Eu acho que pra mim a palavra que é Unifacef virou casa. Eu sempre postava fotos durante a minha formação e falava, essa é a minha casa, né? Legal. E eu acho que casa é o lugar onde, quando você tá bem ou você tá mal, você se recolhe pra pensar sobre isso, né? E eu me transformei aqui, me tornei professora, né? Fiz iniciação científica, atualmente faço mestrado aqui. Eu amo essa instituição, né? Por enquanto que eu puder estiver aqui, eu estarei, né? Porque... eu acho que é isso, eu acho que ela me acolheu nos momentos de necessidade, com bolsas, com oportunidades, com amizades, com vínculos, com sonhos, com transformações, sabe? E ela continua sendo, apesar de eu não ser graduanda, né, hoje como mestranda, mas eu volto todos os dias e que eu me sinto acolhida, não só pelo curso de letras, mas pelo Unifacef. É isso. Seja bem-vinda, então, sempre Casa. em casa, né? Pra mim, a Unifacef é oportunidade, porque ela me deu a oportunidade de ser professora, de ser universitária, de ser tudo o que eu quiser. Que legal. E é um tempo muito gostoso que a gente passa aqui. E a Unifacef também, especificamente o curso de letras, nos dá a oportunidade de aflorar nossos talentos também, por conta Nossa, do sim, sarau, sarau. por conta do Sarau sarau, começou no meu segundo ano. das nossas viagens técnicas também, que o curso de letras dá a oportunidade de conhecermos várias outras artes, além da literatura. Sim. Nós descobrimos cantores, pintores, desenhistas, a gente tem de tudo aqui, Nádia, no nosso curso. Que legal, que Além de lindo. professores, nós somos tudo e um pouco mais, né? Isso que é a beleza, né? É, Poder nossa. ser tudo. A Poder Facef ser- realmente é uma oportunidade mesmo. Ó. É poder olhar para e a gente poder olhar para isso depois, assim, né? É realmente muito gostoso, assim. É mais do que nostálgico, assim, é fortalecedor, sabe? É bom. Ó, eu fico muito honrada de tê-los recebido aqui, em nome de toda a instituição, em nome da Elo, né, dos professores, o Eduardo, mais uma vez, aí, o professor Du, tão querido, aí acompanhando a gente. Voltem sempre, vou ter que marcar outro podcast com Vai vocês, mesmo. porque é muito assunto. E, assim, faço das palavras de vocês, né, a dos professores, com certeza, que é casa, oportunidade, ponto de partida, e que vocês, com esse podcast, que vai aí para as redes e tudo, possam inspirar jovens a serem professores, a serem doutores, a voltar a uma leitura, a querer dar aula para criança e valorização desse papel do professor na sociedade, e o dinheiro é consequência. Sim. Né? A gente Exatamente. precisa, sim, mas... E eu fico... Sabe o que eu brinco quando eu desanimo de ser professora? Só para fechar o podcast. A gente tem férias e... Nossa, Como é que sim. chama? Feriado. E Aí eu já... ai da vou gente parar se de não dar aula, tiver. não, eu tenho férias. O feriado prolongado com o final de semana. Gente, nada mais justo, porque é uma responsabilidade muito grande. Não, a gente Com trabalha certeza. com É uma mental, né? responsabilidade muito grande. justíssimo. Inclusive, eu falo isso, eu sei que os meus alunos lá de Barretos, né, vão ver esse podcast também, que eu vou divulgar ele nas minhas redes. E lembrem-se disso, a gente sempre fala isso nas aulas. Dou aula de didática, né, num curso de licenciatura. Estar ali diante de uma sala de aula é uma muita responsabilidade mental, inclusive. A gente tem que cuidar, né? Então, enquanto professor, a gente tem sim que ter esses feriados mesmo, e as férias. Só pra fechar, hoje eu tô igual aquele meme da professora que chega no primeiro dia de aula toda arrumada, plena. E aí vocês já viram esse meme na internet? No final, tá lá desfigurada. Tem dia que é assim, tem dia que é Que é um assim. rolê Isso do- também é E bom. Isso, né? O nosso dia do cabelo maluco é todo dia. Exatamente. Essa foi boa. Gente, então- foi muito bom. Eu fiquei feliz de dividir. Foi a muito mesa com gostoso. vocês. Foi um prazer. Muito Muito gostoso. bom. Várias perspectivas, né? Isso aí é enriquecedor, assim. E quem sabe vocês são os futuros professores da Facef aí, porque Oh. a gente quer aposentar, então prepara. É isso. Ó, foi um prazer, então. Até a próxima. Gente, vamos ficando por aqui. E em breve a gente volta, salvo engano, próximo é com a matemática. Ai, Legal. legal. Aí vamos Nossos colegas falar- de profissão. Eu acho que eu não vou vir, não, porque de matemática. Tem uma coisa que eu sei fazer em matemática é dividir no cartão. Só, mais nada. Trabalho, divido no cartão. O resto não é comigo. Somos Mas humanas, vai ser somos um humanas. desafio tá aí com a turma da matemática. Gente, muito obrigada. Voltem sempre. Tchauzinho, gente. E até mais. Tchauzinho. Obrigada. Obrigada.